O silêncio da casa me atingiu como um tapa na cara. Parei na soleira da porta, as chaves ainda tremendo na minha mão, o coração acelerado de expectativa. Tinha chegado 1 hora mais cedo do que combinado, ansiosa demais para esperar. Afinal, fazia 3 anos que não viajávamos todos juntos. Mãe? Pai? Gritei, deixando a mala cair no chão com um baque surdo. Nada. Caminhei pela sala, notando que as cortinas estavam fechadas e um cheiro estranho pairava no ar. Não era o aroma usual da casa, aquele mix de café e perfume da minha mãe. Era algo diferente, quase medicinal. André? Chamei, subindo as escadas 2 degraus de cada vez. Meu irmão estava no quarto dele há 1 ano, desde o acidente. O médico disse que as chances de recuperação eram mínimas. Coma vegetativo, foram as palavras exatas. Eu vinha visitá-lo toda semana, conversava com ele, lia livros em voz alta, acreditando que em algum lugar lá dentro ele ainda me ouvia. A porta do quarto estava entreaberta. Esticei o pescoço para dentro e vi a cama vazia, os lençóis bagunçados. Meu estômago se apertou. Onde estão todos? Murmurei, descendo as escadas correndo. Foi então que meu celular tocou. O nome da minha mãe piscou na tela e eu atendi na primeira chamada, aliviada. Mãe, que susto! Cheguei aqui e a casa está vazia. Cadê vocês? A chamada de vídeo conectou automaticamente. O que vi me fez travar no lugar. Minha mãe, Márcia, estava usando um chapéu de sol rosa-choque, óculos escuros caríssimos e um sorriso que não chegava aos olhos. Atrás dela, eu podia ver claramente a área de uma piscina de resort, com palmeiras balançando ao vento e o som de música ambiente. Filha, que bom que já está aí, disse ela, com uma naturalidade que me deixou confusa. Cuida do seu irmão aleijado. A câmera virou bruscamente e mostrou minha irmã mais nova, Renata, deitada em uma espreguiçadeira, usando um biquíni que custava mais do que meu salário mensal. Ela acenou com desdém, aquele gestinho que eu conhecia desde a infância. Oi, Joe, irmãzinha, disse ela, sem nem tirar os óculos escuros. Meu pai, Otávio, apareceu ao fundo, segurando um drink colorido com um guarda-chuva de papel. Ele se aproximou da câmera com aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma de quando decidia algo e não aceitava questionamentos. Esquecemos de avisar, disse ele, como se estivesse comentando o tempo. A viagem é só para nós. Seu irmão agora é sua responsabilidade. Senti o mundo girar. As palavras saíam da boca dele, mas meu cérebro se recusava a processar. Aliás, continuou meu pai, tomando um gole do drink, é bem provável que não voltemos. Estamos vendo uma casa por aqui e vamos vender essa. Já pode levar ele para a sua casa. Mas pai, eu não entendo... Comecei a falar, mas a ligação foi encerrada. A tela ficou preta e eu permaneci ali, paralisada, segurando o celular como se ele fosse explodir. Minha mente tentava organizar o que tinha acabado de acontecer. Eles tinham viajado sem mim, deixaram André sozinho. E ainda por cima queriam que eu cuidasse dele, sendo que mal conseguia cuidar de mim mesma. Eu tinha 29 anos, trabalhava como recepcionista em uma clínica médica e dividia um apartamento pequeno com uma colega. Meu salário mal cobria minhas próprias despesas. Como ia cuidar de uma pessoa em estado vegetativo? Mas era assim que sempre funcionava na nossa família. Quando algo dava errado, quando alguém precisava fazer sacrifícios, eu estava lá. A filha do meio. A que nunca reclamava. A que sempre dava um jeito. Quando Renata queria estudar dança, eu trabalhei nas férias para ajudar a pagar. Quando meu pai perdeu o emprego, eu emprestei minhas economias. Quando André teve o acidente, eu fui a única que ficou no hospital durante as primeiras 48 horas críticas, enquanto eles processavam a notícia. E agora isso. Senti as pernas bambearem e me sentei no sofá da sala, tentando respirar. O silêncio da casa pesava sobre meus ombros como um cobertor molhado. Era então que eu notei que realmente havia algo estranho. A casa não estava apenas vazia. Estava diferente. Algumas plantas tinham sumido. A televisão da sala não estava mais lá.
Vários quadros das paredes tinham desaparecido. Levantei devagar, como se estivesse caminhando em um campo minado. Fui até a cozinha e abri a geladeira. Vazia. Completamente vazia, exceto por uma garrafa d'água pela metade. Meu coração começou a bater mais rápido. Eles não tinham apenas saído de viagem. Eles tinham se mudado. De verdade. Corri para o quarto dos meus pais. O armário estava vazio. As gavetas, vazias. No quarto da Renata, a mesma coisa. Como se nunca tivessem morado ali. Meu Deus! Sussurrei, encostando na parede para não cair. Eles realmente me abandonaram aqui. Foi então que ouvi passos, vindos do andar de baixo. Meu sangue congelou. André estava em coma. Não podia andar. E não havia mais ninguém na casa. Os passos eram lentos, deliberados. Como se alguém estivesse caminhando com cuidado, tentando não fazer muito barulho. Desci as escadas em câmera lenta, cada degrau rangendo sob meus pés como um grito. Minha respiração estava tão alta que eu tinha certeza de que quem quer que estivesse lá embaixo poderia me ouvir. Cheguei ao último degrau e olhei para a sala. Lá estava ele, André, de pé, completamente desperto, usando roupas limpas, com o cabelo penteado. Ele estava parado no meio da sala, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Por um momento, pensei que estava alucinando. O estresse da situação tinha me feito enlouquecer. Meu irmão, que há 1 ano estava em coma vegetativo, estava ali, de pé, me olhando como se nada tivesse acontecido. Mas, como? Foi tudo o que consegui dizer. Ele sorriu. Um sorriso que eu não via há mais de 1 ano, mas que era exatamente igual ao que eu lembrava. Aquele sorriso de quem sabia algo que eu não sabia. Surpresa, irmã, disse ele, a voz um pouco rouca, mas firme. O aleijado está de pé. E tem um plano. Tá comigo? Eu o encarei por longos segundos, tentando entender se estava acordada ou se tinha desmaiado e estava sonhando. Mas a voz dele era real. O sorriso era real. E alguma coisa na expressão dos seus olhos me disse que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha nessa. Mesmo sem entender nada do que estava acontecendo, mesmo com 1000 perguntas martelando na minha cabeça, eu respondi sem hesitar. Claro que estou. Porque se havia uma coisa que eu tinha aprendido naquela família, era que André sempre tinha sido o único que realmente se importava comigo. E se ele estava de pé, se ele tinha um plano, então talvez, apenas talvez, as coisas estivessem prestes a mudar. André se aproximou de mim e, pela primeira vez desde que cheguei àquela casa vazia, eu não me senti completamente perdida. Senta aí, Carolina, disse ele apontando para o sofá. Tenho muito o que te contar. Sentei no sofá ainda em choque, observando André se movimentar pela sala com uma naturalidade que me deixava tonta. Ele pegou uma cadeira e se sentou na minha frente, como se estivéssemos prestes a ter uma conversa qualquer entre irmãos. Como você está acordado? Perguntei, a voz saindo mais aguda do que eu queria. Você estava em coma, André. 1 ano inteiro. Eu sei exatamente há quanto tempo, respondeu ele, entrelaçando os dedos. 362 dias, para ser preciso. Engoli em seco. Havia algo diferente nele. Não apenas o fato de estar desperto, mas uma intensidade no olhar que eu não lembrava de antes. Como se o André que eu conhecia tivesse sido substituído por uma versão mais afiada, mais calculista. Os médicos disseram que você não ia mais acordar. Insisti. Eu vinha te visitar toda semana, conversava com você. Eu sei, eu ouvia tudo. A simplicidade da resposta me atingiu como um soco. Ele ouvia. Tudo. Minhas conversas bobas sobre o trabalho. Minhas reclamações sobre a vida. Meus desabafos sobre como me sentia sozinha. Há quanto tempo você está acordado? André se levantou e começou a andar pela sala. Seus movimentos eram precisos, sem nenhum rastro da debilidade que eu esperaria de alguém que tinha ficado 1 ano imobilizado. 6 meses, disse ele, parando na frente da janela. 6 meses? Minha voz ecoou pela casa vazia. Você está acordado há 6 meses e ninguém sabia?
Apenas eu sabia. E agora você. Mas por quê? Por que não contou para ninguém? Os médicos, os pais. André virou para mim, e pela primeira vez vi uma raiva fria em seus olhos. Porque no terceiro dia que eu acordei, ouvi uma conversa muito interessante. Ele voltou a se sentar, desta vez se inclinando para a frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Era uma terça-feira. Você tinha vindo me visitar na segunda, lembra? Tinha lido aquele livro de crônicas que eu gostava. No dia seguinte, nossa querida família veio fazer uma visita. Senti um aperto no peito. Havia algo no tom dele que me disse que eu não ia gostar do que estava prestes a ouvir. Eles acharam que eu não conseguia ouvir, continuou André. Estavam conversando ali, bem ao lado da minha cama, como se eu fosse um móvel. O que eles disseram? André se levantou novamente e foi até uma gaveta que eu não tinha notado estar entreaberta. De lá, tirou um gravador pequeno. Prefiro que você ouça com suas próprias orelhas. Ele apertou o play e a voz da nossa mãe preencheu o silêncio da sala. Otávio, precisamos conversar sobre o André. O médico disse que não há esperança. A voz do meu pai respondeu. Eu sei, Márcia, mas e daí? E daí que ele tem uma conta bancária com quase 2 milhões de reais parados. A casa está no nome dele desde que a avó morreu, e nós aqui nos matando para pagar as contas. Senti meu estômago revirar. Era a voz deles, clara como água. Não havia como negar. Você está sugerindo o quê? Perguntou meu pai. Estou sugerindo que encontremos uma forma de ter acesso ao que é nosso por direito. Ele não vai usar mesmo. A voz da Renata apareceu então, soando ainda mais fria que a dos pais. Mãe tem razão. A Carolina já cuida dele de graça mesmo. A gente podia transferir a tutela para ela e se livrar desse peso. Ótima ideia, filha. E enquanto isso, vemos uma forma de acessar as contas dele. Tem aquela procuração que ele assinou antes do acidente. André desligou o gravador. O silêncio que se seguiu era tão denso que eu podia sentir seu peso pressionando meu peito. Existe mais, disse ele com uma calma assustadora. Muito mais. Fiquei ali, processando o que tinha acabado de ouvir. Meus pais e minha irmã falando sobre André como se ele fosse um problema a ser resolvido. Como se a vida dele não tivesse valor nenhum além do financeiro. Eles fizeram isso comigo também, murmurei. Mais para mim mesma do que para ele. O quê? Hoje. Eles me abandonaram aqui e disseram que André era minha responsabilidade agora. Contei para ele tudo o que tinha acontecido, desde minha chegada até a ligação. Eles venderam a casa, André. Estão em algum resort e disseram que não voltam mais. André assentiu, como se já soubesse de tudo. Eu imaginei que fariam algo assim. Por isso me preparei. Se preparou como? Nos últimos 6 meses, enquanto eles achavam que eu estava vegetal, eu estive muito ocupado. Ele sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que tinha encontrado uma forma de revidar. Descobri muitas coisas interessantes. Ele foi até o armário da sala e puxou uma pasta grossa de documentos. Primeiro, eles já tinham começado a mexer na minha conta. Pequenas transferências, nada muito chamativo. 500 aqui, 1000 ali. Acharam que eu nunca ia saber. Mostrou-me extratos bancários com marcações em vermelho. Segundo, eles falsificaram minha assinatura em pelo menos 3 documentos. Esta procuração aqui, ele apontou para um papel. Eu nunca assinei. Eles pegaram uma assinatura minha antiga e copiaram. Isso é crime, sussurrei. É sim. Estelionato e falsificação de documento. Ele continuou folheando os papéis. Terceiro, eles fizeram um acordo com uma imobiliária para vender esta casa. Só que tem um probleminha. Qual? A casa ainda está no meu nome. E eu não autorizei venda nenhuma. Comecei a entender aonde ele queria chegar. Meu irmão, que todos achavam estar inconsciente, tinha passado 6 meses coletando evidências contra a própria família. Tem mais, Carolina. Muito mais. Ele se sentou ao meu lado. Eles têm falado sobre uma nova vida há meses. Renata já escolheu faculdade em outro estado. Papai já mandou currículo para empresas de outras cidades.
Eles planejaram isso nos mínimos detalhes. E eu sempre fui a idiota que ia ficar aqui limpando a bagunça deles, falei, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Não mais. André pegou minha mão. Seus dedos estavam quentes, firmes, reais. Eu tenho um plano, irmã. E se você topar, a gente vai dar uma lição neles que eles nunca vão esquecer. Olhei para ele, para os documentos espalhados, para a casa vazia ao nosso redor. Pensei em todos os anos que eu tinha passado sendo a filha responsável, a que nunca reclamava, a que sempre estava disponível para resolver os problemas de todo mundo. Pensei na cara da minha mãe naquele vídeo, sorrindo como se tivesse feito a coisa mais natural do mundo, na Renata acenando com desdém, no meu pai falando sobre vender a casa como se fosse uma decisão que só dizia respeito a ele. Que tipo de plano? Perguntei. O sorriso de André se alargou. O tipo que vai mostrar para eles quem realmente está no controle aqui. E pela primeira vez desde que cheguei àquela casa, eu sorri também. André me levou até o escritório que ficava nos fundos da casa, um cômodo que eu raramente entrava. Lá dentro, descobri que meu irmão havia montado uma verdadeira central de operações. Havia 3 notebooks ligados, pilhas de documentos organizados por categorias, pendrives etiquetados, e até mesmo um quadro na parede com fotos conectadas por linhas coloridas, como se ele fosse um detetive investigando um crime. Meu Deus, André, murmurei olhando ao redor. Você virou o Sherlock Holmes. 6 meses fingindo estar em coma dão bastante tempo para se planejar, disse ele, ligando um dos computadores. E quando você descobre que a própria família quer te roubar, a motivação aparece naturalmente. Ele me mostrou pastas digitais organizadas por nome: Márcia, Otávio, Renata, cada uma repleta de arquivos, prints de conversas, gravações e fotografias. Como você conseguiu tudo isso? Paciência e tecnologia. Ele apontou para uma microcâmera quase invisível grudada na parede. Instalei várias dessas pela casa. E como todos achavam que eu era um vegetal, eles falavam de tudo na minha frente. Abriu a pasta da nossa mãe e começou a me mostrar conversas de WhatsApp. Olha só esta aqui, do mês passado. Na tela, eu podia ver uma conversa entre minha mãe e uma amiga. O André continua igual. Os médicos não dão esperança. Que tristeza, Márcia. E o dinheiro dele fica parado? Pois é, quase 2 milhões que poderiam estar sendo bem usados. A Renata quer estudar fora, sabe? Você não pode ter acesso como mãe? Estamos vendo isso com um advogado. Tem umas burocracias, mas nada que não se resolva. Senti náusea subindo pela garganta. Minha mãe falando do dinheiro do meu irmão como se fosse uma herança que já lhe pertencesse. E tem mais, disse André, clicando em outro arquivo. Esta aqui é interessante. Uma conversa entre meu pai e minha irmã. Pai, achei um apartamento lindo em Miami. O que você acha? Filha, vamos com calma. Precisa primeiro resolver a situação do seu irmão. Mas você disse que o advogado ia dar um jeito. Vai sim, só estamos esperando o momento certo. A Carolina está muito grudenta ultimamente. Vem aqui toda semana. A coitadinha. Ela não desconfia de nada? Nada. Ainda bem que ela é ingênua. Fechei os olhos, sentindo uma dor no peito que era física. Eles não apenas tinham planejado me usar, como riam da minha ingenuidade pelas costas. Eu era mesmo uma idiota, murmurei. Você não era idiota. Você confiava na família. Isso deveria ser normal. André abriu outra pasta, desta vez cheia de documentos oficiais. Mas o pior não são as conversas. É o que eles fizeram de fato. Mostrou-me uma série de transferências bancárias. Pequenas quantias saindo da conta dele para contas que eu não reconhecia. Essa conta aqui, ele apontou para uma. É da Renata. Esta outra é do papai. E esta é uma conta conjunta que eles abriram em nome dos dois. Quanto eles pegaram? Até agora? 83 mil reais. Caí na cadeira. 83 mil reais. Dinheiro suficiente para eu viver tranquila por 2 anos. E eles acham que você nunca vai saber. Exato. Porque na cabeça deles,
Eu sou um vegetal que vai morrer em alguns meses e nunca mais vai incomodar ninguém. André me mostrou então uma gravação de áudio no celular. Esta aqui foi gravada há 2 semanas. Eles estavam aqui na sala. A voz da minha mãe soou clara. Otávio. O médico disse que o estado do André está se deteriorando. Sério? É mentira. Mas a Carolina acredita em tudo que a gente fala. Se a gente começar a plantar a ideia de que ele está piorando, quando ele realmente morrer, ninguém vai suspeitar de nada. Márcia, você está sugerindo que... Estou sugerindo que a natureza às vezes precisa de uma ajudinha. Diminuir um pouquinho a medicação, trocar algum remédio. São coisas que acontecem. Pausei a gravação, o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Eles estavam planejando te matar. Sussurrei. Não diretamente, mas estavam dispostos a deixar a natureza seguir um curso mais rápido. Senti vontade de vomitar. Minha própria família, as pessoas que deveriam amar e proteger André, tinham chegado ao ponto de considerar acelerar sua morte para ficar com o dinheiro. Como você conseguiu gravar isso? Celular embaixo do travesseiro. Aprendi a ligar o gravador só apertando o botão do volume, mesmo de olhos fechados. Ele sorriu amargamente. 6 meses de prática deixam qualquer um expert. André abriu então uma pasta chamada Evidências Legais. Aqui está o que realmente importa. Contratei um investigador particular para me ajudar. Como? Você estava na cama. Internet, irmã. Fiz tudo online. Usei uma empresa de investigação digital. Mandei todos os prints, áudios e documentos que eu tinha conseguido e eles confirmaram mais algumas coisas. Ele me mostrou um relatório profissional com fotos, documentos e uma linha do tempo detalhada de todas as atividades suspeitas da família. E tem mais uma coisa, disse ele, abrindo a gaveta da mesa. Meu amigo Ricardo, lembra dele? Lembrava. Ricardo havia sido colega de André na faculdade e agora era promotor público. Ele veio me visitar há 3 meses. Claro, todo mundo achou que ele estava perdendo tempo falando com um vegetal. Mas eu consegui piscar algumas respostas em código Morse. Você sabe código Morse? Aprendi nos primeiros meses de coma. Tinha muito tempo livre, disse ele com uma ironia amarga. Ricardo sacou o que eu estava fazendo e voltou algumas vezes. Passei todas as informações para ele. André abriu um envelope e mostrou-me documentos oficiais com o timbre do Ministério Público. Ele já abriu investigação preliminar. Assim que eu der o sinal, eles podem agir. Olhei para meu irmão com uma mistura de admiração e espanto. Durante 6 meses, enquanto nossa família o tratava como um fardo, ele havia construído meticulosamente um caso contra eles. O que você precisa de mim? Primeiro, preciso que você entenda que não há volta. Se a gente fizer isso, eles vão ser presos. Vai ter processo, vai ter condenação. Nossa família vai acabar. Pensei nos últimos anos. Em todas as vezes que eu tinha me sacrificado por eles. Em todas as vezes que eu tinha engolido humilhações, ignorado desrespeitos, fingido não ver favoritismos. Pensei na ligação de hoje. Na cara da minha mãe sorrindo enquanto me abandonava com uma responsabilidade que não era minha. Eles que acabaram com a família primeiro. Falei. A gente só vai mostrar quem eles realmente são. André assentiu. Então está na hora de colocar o plano em ação. Ele pegou o celular. Vou ligar para o Ricardo. Ele vai dar início ao processo de bloqueio das contas e congelamento dos bens. Enquanto isso, ele parou, olhando para mim com um brilho nos olhos. Que tal se a gente desse uma ligadinha para nossa querida família? Tenho certeza de que eles vão ficar muito surpresos. Sorri pela primeira vez em horas. Finalmente, depois de anos sendo tratada como capacho, eu ia ver nossa família receber o que merecia. Vamos fazer isso, falei. E pela primeira vez na vida, eu me senti verdadeiramente unida ao meu irmão. Não como a cuidadora dele, mas como sua parceira. Como alguém que finalmente tinha encontrado seu lugar na história. André pegou o celular com uma determinação que eu nunca tinha visto nele. Discou um número e colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. Ricardo, sou eu, André.
A voz do promotor soou surpresa do outro lado da linha. André! Cara, você está falando? Como? Quando? É uma longa história. Mas chegou a hora. Quero que você execute tudo o que conversamos. Houve uma pausa do outro lado. Tem certeza? Uma vez que eu acionar isso, não tem volta. Olhei para André. Ele estava olhando diretamente para mim, como se estivesse me dando uma última chance de recuar. Tenho certeza absoluta, respondeu ele. Certo. Vou ligar para o juiz agora mesmo. Em 2 horas, todas as contas vão estar bloqueadas e os bens congelados. Os mandados de prisão vão ser expedidos até o final do dia. Perfeito! E Ricardo? Fala. Eles estão em um resort no Rio Grande do Norte. Vou te mandar a localização exata em alguns minutos. Recebido. André, é bom ter você de volta. A ligação encerrou e André se virou para mim. Pronta para a melhor parte? Antes que eu pudesse responder, ele já estava discando outro número. O nome Márcia apareceu na tela. Meu estômago se apertou. Em poucos segundos, eu estaria falando com a mulher que me abandonou em uma casa vazia algumas horas atrás. A chamada tocou 3 vezes antes de ela atender. Oi, filha, disse minha mãe com aquela voz doce e falsa que eu conhecia tão bem. Como está o seu irmão? André me fez um sinal para que eu respondesse. Oi, mãe. Na verdade, o André está muito bem. Ah, que bom. Ele comeu alguma coisa? Você deu os remédios? A naturalidade com que ela falava, como se realmente se importasse, me deu náusea. Não precisei dar remédio nenhum, mãe. Ele está acordado. Houve um silêncio do outro lado. Como assim acordado, filha? O André está em coma. André pegou o telefone da minha mão. Oi, mãe, disse ele com uma voz clara e forte. O silêncio que se seguiu foi tão longo que eu achei que a ligação tinha caído. Finalmente, ouvi a voz da minha mãe. Mas agora ela soava diferente. Assustada. André? Como? Quando você acordou? Há 6 meses, mãe. 6 meses ouvindo vocês planejarem como roubar meu dinheiro e se livrar de mim. Filho, eu não sei do que você está falando. Não, mãe. A voz dele ficou mais dura. Você não sabe sobre os 83 mil reais que vocês retiraram da minha conta? Não sabe sobre o plano de vender minha casa? Não sabe sobre a conversa que vocês tiveram sobre ajudar a natureza com meus medicamentos? Podia ouvir uma agitação do outro lado da linha. Vozes abafadas, como se minha mãe tivesse tampado o microfone para falar com alguém. André, filho, você está confuso. Deve ser o coma. Às vezes causa alucinações. Ah, confuso? André riu, mas era uma risada sem humor. Mãe, eu tenho tudo gravado. Todas as conversas. Todos os documentos falsificados. Todas as transferências bancárias ilegais. A voz da minha mãe ficou mais aguda. Que gravações? Você estava desacordado. Estava fingindo. Durante 6 meses. E sabe o que é mais interessante? Eu tenho um amigo no Ministério Público. Desta vez o silêncio foi absoluto. Nem mesmo respiração podia ser ouvida. Mãe, você ainda está aí? Perguntou André, com uma falsa preocupação. Estou aqui. Ótimo. Porque tenho uma notícia para você. Neste exato momento, todas as contas bancárias de vocês estão sendo bloqueadas. Todos os cartões de crédito cancelados. E em algumas horas, vocês vão receber uma visita muito especial da Polícia Federal. Ouvi minha mãe gritar algo para alguém. Provavelmente meu pai. André, você não pode fazer isso! Somos sua família! Família? A voz dele ficou gelada. Família não rouba. Família não abandona. Família não planeja assassinatos. Nós nunca planejamos assassinato nenhum. Tenho a gravação, mãe. Você falando sobre ajudar a natureza com meus medicamentos. Quer que eu reproduza aqui? A respiração dela ficou mais rápida, mais desesperada. André, filho, podemos conversar. Podemos resolver isso em família. Você não precisa envolver a polícia. A polícia já está envolvida, mãe. Na verdade, deve estar chegando aí no resort agora mesmo.
como se tivesse sido cronometrado. Ouvi um barulho do outro lado da linha. Vozes altas, autoritárias. Polícia Federal, documentos, por favor. O telefone caiu, mas a ligação continuou. Podia ouvir minha mãe gritando. Tem que ser engano, nós não fizemos nada. Senhora Márcia Santos? A senhora está presa por estelionato, falsificação de documentos e tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Isso é absurdo. Ouvi a voz do meu pai ao fundo. Márcia, o que está acontecendo? Por que eles estão aqui? E então a voz da Renata histérica. Mãe, meu cartão não está funcionando. O gerente do hotel disse que está tudo bloqueado. André desligou a chamada e se virou para mim, os olhos brilhando. E assim, minha querida irmã, é como se faz justiça. Eu estava tremendo. De raiva, de alívio, de uma satisfação que eu nem sabia que podia sentir. Eles foram presos de verdade? De verdade. E vão ficar um bom tempo. Estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e tentativa de homicídio dão, no mínimo, 8 anos de cadeia. Senti as pernas bambearem. 6 horas atrás, eu era uma mulher de 29 anos abandonada pela família em uma casa vazia. Agora, minha família estava sendo presa em um resort de luxo que nunca poderiam pagar. André, o que a gente faz agora? Ele veio até mim e segurou minhas mãos. Agora, minha irmã, a gente vive. De verdade. Sem sermos tratados como lixo, sem ser manipulados, sem ter que fingir que está tudo bem quando não está. E a casa? A casa é minha. Sempre foi. E se você quiser, pode ser nossa. Olhei ao redor do escritório, para todas aquelas evidências meticulosamente organizadas, para meu irmão que tinha passado 6 meses planejando a própria vingança. Como você aguentou? 6 meses fingindo, ouvindo eles falarem essas coisas? Pensando neste momento, disse ele. Pensando no dia em que eles descobririam que subestimaram as pessoas erradas. O celular dele tocou. Era Ricardo. Missão cumprida, disse a voz do promotor. Os 3 foram presos. Estão sendo transferidos para Natal agora mesmo. E de lá vão vir direto para cá. E as contas? Tudo bloqueado. O dinheiro roubado já está sendo recuperado. E André? A imprensa já sabe. Vai dar uma repercussão danada. André sorriu. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria. Depois de desligar, ele me olhou seriamente. Carolina, você precisa entender uma coisa. A partir de agora, vai ser difícil. Eles vão tentar se fazer de vítimas. Vão dizer que somos nós os vilões. Vão inventar histórias, manipular pessoas. Eu sei, falei, surpreendida pela firmeza da minha própria voz. Mas não me importo mais. Cansei de ser a filha boazinha que aceita tudo calada. André assentiu orgulhoso. Então, bem-vinda à família de verdade, irmã. A família que escolhemos ser, não a que nascemos. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu me senti verdadeiramente em casa. Os próximos 3 dias foram um turbilhão. A história de André havia vazado para a imprensa e se espalhado como fogo. Homem finge estar em coma para desmascarar família golpista. Foi a manchete que vi em todos os jornais. Repórteres ligavam constantemente. Vizinhos apareciam na porta de casa com desculpas esfarrapadas só para bisbilhotar. Parentes distantes, que não falavam conosco há anos, começaram a mandar mensagens demonstrando apoio e solidariedade. É impressionante como todo mundo vira amigo quando você está na mídia, comentei, mostrando para André as dezenas de mensagens no meu celular. Ou quando descobrem que você tem 2 milhões na conta, respondeu ele, folheando um jornal. Olha só esta matéria aqui. A importância dos laços familiares verdadeiros. Se eles soubessem... Estávamos na cozinha tomando café quando o telefone da casa tocou. Já tínhamos parado de atender, mas desta vez André olhou o identificador e fez sinal para que eu pegasse. É da delegacia, disse ele. Atendi com o coração acelerado. Alô? Aqui é o delegado Henrique Silva. Gostaria de falar com André Santos. André fez sinal que ia atender. Aqui é o André. Senhor André,
Preciso informá-lo que seus pais e sua irmã foram transferidos para a Delegacia Central de Natal. Eles solicitaram uma ligação para o senhor. Eles podem solicitar o que quiserem. Não tenho interesse em falar com nenhum deles. Senhor, sua mãe disse que tem informações importantes sobre seu estado de saúde que podem... Delegado, André interrompeu. Com todo respeito, qualquer informação que eles tenham é mentirosa. Eles passaram 1 ano planejando como roubar um homem em coma. Não acredito em uma palavra que saia da boca deles. Entendo, mas há também a questão da fiança. Eles estão tentando levantar o dinheiro. Com que dinheiro? André quase riu. Todas as contas deles estão bloqueadas. A casa que eles venderam ilegalmente tinha que ser devolvida ao comprador. Eles não têm 1 centavo que seja legitimamente deles. Depois de desligar, André me olhou pensativamente. Eles vão tentar de tudo para sair dessa. Você acha que conseguem? Não com as evidências que temos, mas vão tentar jogar sujo. Como se fosse uma profecia, no dia seguinte começaram os ataques. Primeiro foram as redes sociais. Perfis falsos espalhando versões distorcidas da história, dizendo que André estava mentindo, que nunca havia estado realmente em coma, que tudo era uma farsa para chamar atenção. Depois vieram os conhecidos. A vizinha da esquina, que sempre havia sido cordial, começou a fazer comentários maldosos quando me via na rua. Pobre Márcia, ouvi ela falar para outra vizinha. Sacrificou a vida toda pelos filhos, e agora é tratada assim. Engoli a raiva e continuei caminhando, mas André, que estava comigo, parou. A senhora conhece a história toda? Perguntou ele, educadamente. Sei que vocês mandaram prender os próprios pais, respondeu ela com desdém. A senhora sabe que eles roubaram 83 mil reais de um homem em coma? Isso são acusações... A senhora sabe que eles planejaram modificar meus medicamentos para acelerar minha morte? A mulher ficou sem resposta. Então, talvez a senhora devesse conhecer a história toda antes de formar opinião, concluiu André, me pegando pelo braço para continuarmos. Mas o pior ainda estava por vir. Na sexta-feira, recebemos a visita de um advogado. Um homem de terno caro e pasta de couro que se apresentou como representante legal da família Santos. Senhores, venho propor um acordo, disse ele, se sentando na sala sem ser convidado. Que tipo de acordo? Perguntei. Meus clientes estão dispostos a devolver todo o dinheiro retirado da conta do Sr. André, em troca de que as acusações sejam retiradas. André se recostou na poltrona, analisando o homem. E por que eles fariam isso se são inocentes? Bem, todos sabemos que questões familiares podem ser mal interpretadas. Talvez as gravações não sejam tão claras quanto parecem. Talvez o senhor, ainda se recuperando de um trauma cerebral, não esteja lembrando corretamente dos fatos. Senti minha raiva ferver. Eles estavam tentando pintar André como louco. Doutor, disse André, calmamente. O senhor gostaria de ouvir as gravações? Não é necessário. Apenas queremos resolver isso da forma mais civilizada possível. Civilizada. André repetiu a palavra, saboreando-a. Como civilizada foi a conversa sobre modificar meus medicamentos? O advogado se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Senhor André, entre o que se fala em momento de desespero e o que realmente se pretende fazer, há uma grande diferença. Há mesmo, concordou André. A diferença é que eles não sabiam que eu estava ouvindo. Vamos ao que interessa, disse o advogado, mudando de estratégia. Meus clientes estão dispostos a pagar uma indenização, 200 mil reais para cada um dos senhores, em troca do arquivamento do processo. Era uma quantia tentadora. Mais dinheiro do que eu ganharia em 5 anos de trabalho. 200 mil, murmurei. André me olhou, e por um momento pensei que ele fosse aceitar. Doutor, disse ele finalmente, o senhor pode dizer aos seus clientes que eles não têm 200 mil reais para oferecer, porque todo o dinheiro que eles têm é roubado. E pode dizer também que preferimos vê-los na cadeia a aceitar 1 centavo do que nos pertence. O advogado suspirou, guardou os papéis na pasta e se levantou. Os senhores vão se arrepender dessa decisão. Meus clientes têm muitos amigos,
Muitas conexões. A vida de vocês pode ficar muito difícil. Ah, mais difícil do que ser roubado pela própria família? Perguntei, encontrando coragem que não sabia que tinha. Mais difícil do que ser abandonado em uma casa vazia? Mais difícil do que descobrir que seus pais planejavam matar seu irmão? O homem me olhou com desprezo. A senhora não entende as consequências do que estão fazendo. Entendo perfeitamente, respondi. Estamos mostrando que algumas pessoas não estão acima da lei, não importa quantas conexões tenham. Depois que ele saiu, André me abraçou. Estou orgulhoso de você, disse ele. Você não é mais a mesma pessoa que chegou aqui há uma semana. Ele estava certo. A Carolina que tinha entrado naquela casa uma semana atrás era uma mulher que engolia desaforos e aceitava ser tratada como capacho. A Carolina que estava ali agora sabia o próprio valor. Eles vão continuar tentando nos pressionar, disse André. Eu sei, mas não me importo mais. E era verdade. Pela primeira vez na vida, eu estava do lado certo de uma briga. Do lado da justiça. Do lado da verdade. E isso valia mais do que qualquer quantia de dinheiro ou qualquer chantagem emocional que eles pudessem tentar. 6 meses depois, eu estava na cozinha da nossa casa preparando o almoço quando ouvi André chegando. Ele tinha voltado a trabalhar, agora como consultor em segurança digital, ajudando outras pessoas que passavam por situações similares à nossa. Como foi a consulta hoje? Perguntei quando ele apareceu na porta da cozinha. Pesada, disse ele se sentando à mesa. Uma senhora de 70 anos que descobriu que o filho estava desviando a aposentadoria dela há 3 anos. Balancei a cabeça. Infelizmente, nossa história havia aberto as comportas para outras pessoas contarem experiências similares. André recebia pelo menos 5 casos por mês de pessoas sendo roubadas ou manipuladas por familiares. Você vai conseguir ajudar ela? Vamos tentar. Já acionei o Ricardo. As evidências são bem claras. Nos últimos meses, nossa vida havia encontrado um ritmo novo. André se recuperou completamente do acidente e descobriu que tinha uma vocação natural para ajudar outras vítimas de violência familiar. Eu larguei o emprego na clínica e comecei a trabalhar com ele, cuidando da parte administrativa e do atendimento inicial às vítimas. A casa, que nos primeiros dias após a prisão da nossa família parecia grande demais para nós dois, agora se sentia como um lar de verdade. Reformamos o escritório para criar um espaço de trabalho adequado. Transformamos o quarto dos pais em uma biblioteca. O quarto da Renata virou um depósito para os documentos dos casos que acompanhávamos. Chegou carta do presídio hoje, disse André, me mostrando um envelope. Era de nossa mãe. A 5ª carta em 6 meses. Nas anteriores, ela tentava diferentes estratégias. Primeiro, culpa. Como vocês conseguem dormir à noite sabendo que sua própria mãe está na cadeia? Depois, manipulação. Estou doente, preciso de ajuda médica. Em seguida, raiva. Vocês vão pagar por isso, eu prometo. E depois, falso arrependimento. Sei que cometi erros, mas podemos conversar como família. Vai ler? Perguntei. Não. Ele jogou a carta no lixo sem abrir. Ela perdeu o direito de falar comigo no momento em que decidiu me roubar. Eu entendia a decisão dele. Nos primeiros meses, eu ainda sentia uma pontada de culpa quando pensava neles na prisão. Afinal, eram meus pais e minha irmã. Mas André me ajudou a entender que culpa era exatamente o que eles queriam que eu sentisse. A culpa é a ferramenta favorita dos manipuladores. Ele dizia. Eles fazem você se sentir mal por reagir ao que eles fizeram de errado. O julgamento tinha acontecido 2 meses atrás. Foi um processo rápido, já que as evidências eram irrefutáveis. Meu pai pegou 8 anos por estelionato qualificado e falsificação de documento. Minha mãe, 9 anos pelos mesmos crimes mais a tentativa de homicídio. Renata, por ser mais nova e ter participado menos ativamente dos crimes, pegou 5 anos. O advogado de defesa tentou de tudo. Alegou que André era mentalmente instável, questionou a validade das gravações,
Até sugeriu que tudo era uma farsa para chamar a atenção da mídia. Mas as evidências eram sólidas demais. O momento mais difícil do julgamento foi quando minha mãe me olhou diretamente nos olhos e disse: Carolina, minha filha, você realmente vai deixar sua própria mãe apodrecer na cadeia? Senti o peso de todos os anos sendo a filha obediente, a que nunca questionava, a que sempre cedia. Por um momento, quase levantei e disse que perdoava tudo. Mas então olhei para André ao meu lado, para o promotor Ricardo organizando as evidências do roubo, para o juiz que estava prestes a fazer justiça. E respondi: Mãe, quem a colocou na cadeia não fui eu. Foram suas próprias escolhas. Foi a primeira vez na minha vida que enfrentei minha mãe diretamente. E me senti liberta. Agora, 6 meses depois, eu era uma pessoa completamente diferente. Tinha aprendido a dizer não. Tinha aprendido a valorizar meu próprio tempo e energia. Tinha aprendido que família não é quem divide seu sangue, mas quem verdadeiramente se importa com você. André e eu tínhamos nos tornado mais próximos do que jamais fomos. Éramos parceiros de trabalho, companheiros de casa e, mais importante, amigos de verdade. Quer saber de uma coisa engraçada? Disse ele, interrompendo meus pensamentos. O quê? Recebi uma mensagem da prima Letícia hoje. Aquela que não falava conosco há 5 anos. O que ela queria? Disse que sempre soube que havia algo errado com o papai e a mamãe, que agora entende por que eu sempre fui diferente. E que gostaria de reatar os laços familiares. Ri alto. Letícia era uma das pessoas que mais criticavam André antes do acidente, dizendo que ele era orgulhoso demais, que se achava melhor que a família. E você vai responder? Já respondi. Disse que ela sempre foi muito perceptiva e que deve continuar sendo, mantendo distância de pessoas falsas como nós. André. Fingi escândalo, mas estava rindo. O quê? Agora que todo mundo sabe que tenho dinheiro, de repente todo mundo quer ser meu amigo. É fascinante como as pessoas revelam quem realmente são quando há interesse envolvido. Era verdade. Nos últimos meses, tinham aparecido amigos da escola que André não via há 15 anos, tios distantes que nunca ligavam, até ex-namoradas que de repente sentiam saudades. Mas também apareceram pessoas genuínas, colegas de trabalho que realmente se importavam. Vizinhos que ofereciam ajuda sem esperar nada em troca. O próprio Ricardo que se tornou um amigo próximo. Sabe o que eu descobri? Falei servindo o almoço. É mais fácil identificar pessoas ruins quando você para de fazer de tudo para agradar todo mundo. Como assim? Antes, eu era tão desesperada para ser aceita que ignorava todas as bandeiras vermelhas. Aceitava desrespeito, ingratidão, manipulação, tudo para não ficar sozinha. Agora que sei que posso contar comigo mesma, fica mais claro quem vale a pena ter na vida. André assentiu, pensativo. É como limpar a casa. Às vezes você precisa jogar fora tudo que está estragado para ver o que realmente tem valor. Tocou o interfone. Era nossa nova vizinha, Dona Carmen, uma senhora de 80 anos que havia se mudado para a casa ao lado 2 semanas atrás. Meus queridos, fiz um bolo de cenoura e pensei em vocês. Posso levar um pedaço? Era o tipo de gesto simples e genuíno que eu tinha aprendido a valorizar. Dona Carmen não sabia da nossa história. Não se importava com nosso dinheiro. Ela apenas gostava de nossa companhia. Claro, Dona Carmen. Vamos almoçar juntos? Ofereci. Adoraria. Enquanto preparava um lugar a mais na mesa, pensei em como minha vida havia mudado. Há 1 ano, eu estava numa família disfuncional, sendo tratada como serviçal. Hoje, eu tinha um lar de verdade, um trabalho que fazia sentido e relacionamentos baseados em respeito mútuo. Vocês sabem que história é essa que o pessoal conta na rua? Perguntou Dona Carmen, se sentando conosco. Algo sobre vocês terem mandado prender a família? André e eu trocamos um olhar. Ainda recebíamos perguntas sobre isso regularmente. É uma longa história, Dona Carmen, disse eu. Mas a versão curta é que descobrimos que nossa família estava nos roubando e decidimos fazer justiça. Ah, disse ela, simplesmente.
Às vezes é preciso mesmo. Família que não respeita, não é família. E foi nesse momento que entendi completamente o que havia acontecido conosco. Não perdemos nossa família quando eles foram presos. Perdemos nossa família muito antes disso, quando eles decidiram que podiam nos usar e descartar como objetos. O que ganhamos foi algo muito mais valioso: a chance de construir relacionamentos verdadeiros, baseados em amor e respeito genuínos. Depois do almoço, while Dona Carmen voltava para casa, André e eu ficamos na mesa, tomando café e organizando os casos da semana seguinte. Tem algo que eu sempre quis te perguntar, disse eu. Você já se arrependeu de ter feito tudo isso? André parou de escrever e me olhou seriamente. Nunca. Nem por um segundo. Ele sorriu. E você? Nunca. Sorri de volta. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Mesmo sabendo que eles vão passar anos na cadeia? Especialmente sabendo disso. Eles fizeram escolhas. Agora estão vivendo as consequências. André assentiu e voltou aos papéis. Mas eu continuei pensando. 1 ano atrás, se alguém me dissesse que eu mandaria meus próprios pais para a cadeia, eu diria que era impossível. Hoje, eu sabia que era não apenas possível, mas necessário. Às vezes, fazer a coisa certa significa decepcionar pessoas que você ama. Às vezes, significa ficar sozinha por um tempo. Às vezes, significa ser chamada de vilã por quem não conhece a história toda. Mas sempre, sempre significa poder olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você vê. E pela primeira vez em 29 anos, eu gostava da pessoa que via refletida. O telefone tocou. Era uma nova consulta. Mais uma pessoa precisando de ajuda para se livrar de família abusiva. Escritório Santos e Santos, atendi, olhando para André, que sorriu para o nome que havíamos escolhido para nosso negócio. Como podemos ajudar? Porque era isso que fazíamos agora. Ajudávamos pessoas a se libertarem, assim como havíamos nos libertado. E não havia trabalho no mundo que fizesse mais sentido.